Fala pessoal, bom, espero que vocês tenham gostando aí do software ATP, né? Eu não sei como que vocês estão indo, por favor, mandar um feedback aí lá no fórum, mandem mensagem, tá? Para mim saber como que vocês estão se saindo aí com ATP. A partir de agora, vamos começar a mexer com a linguagem Models, né? E lá no AVA, eu inseri essa apostila que foi traduzida aí pelo o Ivandro, lá na UFO, e ela vai dar um suporte bom aí para quem quer aprofundar um pouco mais em linguagem Models, tá? Eu vou fazer uma boa revisão aqui, mostrando alguns exemplos. Vamos começar já a criar um medidor hoje, tá? E o objetivo nosso para encerrar o conteúdo aí com a ATP é a gente chegar num medidor de energia, medindo tensão RMS, corrente RMS, potência ativa, reativa, aparente, fator de potência, o ângulo do fator de potência, tá? E nas próximas aí 2 aulas a gente encerra esse medidor, ok? Então aqui, o que seria a linguagem Models aí para vocês entenderem? A linguagem Models é possível que você usar ela dentro do ATP para fazer os seus projetos, né? Você criar aí circuitos de controle, você desenvolver novos equipamentos, você pode fazer um modelo matemático do equipamento e inserir dentro do ATP. Então aquilo que você vê ali, o ATP rodando, aquele monte de ícone, né, elementos, você pode estar criando os seus próprios, coisas que não existem no ATP. Você tem já os modelos matemáticos, você pode estar criando isso lá e poder estar usufruindo ainda mais da ferramenta do ATP. Tá? Vou só mostrar um pouquinho rápido aqui a apostila do ATP e eu já parto ali para mostrar alguns exemplos de módulos para vocês, antes da gente começar então a montar a nossa própria módulos e entender como funciona ali a configuração e edição da módulos, tá? Rapidamente, só para fazer aqui um visual aqui da apostila, o Evandro fala que foi feita uma tradução desses 3 documentos, né, que ele colocou na referência, basicamente foi isso, e que pode estar usando aí para vocês tirar dúvida. Então aqui ele traz nos capítulos, né, a definição da estrutura da modules, o que é o data dentro da module, o que é as constantes, o que são as variáveis, como que declara, o que é o history, o que é o daily cells, né, a inicialização das variáveis, a própria parte de execução do código dentro da modules, como que eu faço a plotagem desses gráficos. Então tem todos aí uns detalhes, né, dentro da apostila, e aí vocês podem estar consultando depois com calma, né, caso vocês vejam aqui a gente usando na aula, e você fala, pô, não entendi muito bem. Aí você vem aqui, pega a apostila, dá uma olhada aí que o Evandro colocou, o que o Evandro falou, e aí você, se mesmo assim você não conseguir tirar a sua dúvida, você manda mensagem ali no AVA, no grupo, né, que eu vou tentando responder aí à medida do possível, tá? Então aí tá a apostila bem bacana, ele foi pegando os prints lá dos arquivos originais, foi fazendo aí a tradução para o português, para poder ajudar o pessoal e facilitar quem quer usar o ATP, tá? Com a Models. Bom, vou abrir aqui o ATP, vocês podem estar acompanhando depois aí, fazendo junto, né? Acho que seria interessante, porque aí já vai praticando, já vai fazendo. Só que antes de eu mostrar para vocês como que faz, eu vou tentar abrir aqui algumas simulações que já existem a Models internamente, para vocês verem aí o que eu estou falando, tá bom? Aqui para vocês terem uma noção, eu peguei um projeto de doutorado de um aluno lá da UFO, onde ele criou aí um gerador hexafásico dentro do ATP para poder ver o seu comportamento aí na geração de energia, né? Lá na época eu lembro que ele estudava a parte de energia eólica e aí ele precisava desse gerador hexafásico e dentro do ATP não tem esse gerador. Então se eu abrir aqui o arquivo de modules dele, né, ele tem aqui o data, que são dados de entrada que ele vai definir para poder fazer a simulação. Então ele coloca para fora aqui no bloquinho o que ele precisa de dados, e com certeza aqui no help dele provavelmente tem ou não, ele não criou o help, porque também ele não quer fornecer isso para ninguém, é dele, né? Então se ele quiser ele pode criar um help falando o que é cada variável dessa, e já mostro para vocês como criar esse help. Se eu for abrir aqui o arquivo do gerador hexafásico dele, esse é o arquivo do ATP Models, né? Esse é a Models em si. Então isso aqui é a nossa linguagem Models.
E aí ele criou aí o seu arquivo, o arquivo data lá, ó, que não tem no help, ele poderia ter jogado isso aqui pro help, ó. O que é o RQ? Ó, reatância do eixo em quadrantura, né? O que é o XQ2? Reatância subtransitória de eixo em quadrantura. Então, ele poderia ter feito isso lá no help, quem fosse editar isso depois já sabia qual que é os dados que ele precisa entrar lá no simulador. Então aqui tem toda a estrutura da Models, que eu já vou mostrar para vocês. E aí depois tem a parte de execução, né, da própria matemática em si, né? Então tem aqui a declaração das variáveis, né, indutância mútua, do desenrolamento B, com o estator 2. Então vocês veem aí que foi criado vários itens, né, indutância, resistência, e depois ele vai fazer lá embaixo a matemática disso, né? Ó, o enlace do fluxo do eixo X, né, do enrolamento X, do enrolamento Y e do enrolamento Z. E aí, quando ele chega aqui na parte do executável, ele começa a fazer toda a matemática que representa esse gerador hexafásico funcionando. Então tá aí, ó, a matemática toda. Claro que isso aí foi um estudo de doutorado, demandou tempo, demandou bastante estudo. E depois ele simplesmente implementou a matemática aqui e ele sai com os valores aí de geração de energia nos terminais da Models, tá? Então basicamente isso aqui é um exemplo de Models, vou abrir outro aqui para vocês estarem analisando. Bom, aqui eu tenho outro exemplo de Models, né, que eu achei aqui nos meus arquivos, que foi criada para poder calcular o Fourier. Já faz aí o Fourier do que o usuário desejou, né? Aí, então ele criou aqui um bloquinho Models, ele não fez nem acabamento nenhum, simplesmente ficou aqui com o arquivo Models. O que importava para ele era fazer aí funcionar, né? Então se eu abrir aqui o Edit, vocês vão ver aí que ele criou aqui todo um sistema, né? As variáveis, declarou todos os itens, amplitude, ângulo, e depois ele fez o que? Ele criou o executável, tá aqui embaixo, para poder fazer aí a análise de Fourier das formas de ondas de algum sinal, e depois com esses dados calculados ele consegue plotar esse resultado. E aqui no caso tem fase A, fase B, fase C. E aí no final ele consegue plotar aqui, ó, as harmônicas de primeira ordem, segunda, terceira. Então ele deixou oculto aqui, tá como comentário, mas provavelmente ele estava plotando aqui as harmônicas da fase A, fase B e fase C, né? Tá aqui a fase B, depois a fase C. Então ele conseguiu tirar bastante informação dessa Models, coisas que não tem pronta já no ATP. Então você pode estar criando aí à vontade, o que você quiser. Eu vou tentar agora começar com vocês a fazer alguns exemplos para vocês entenderem. Vamos pegar aqui um arquivo novo. Eu vou pegar aqui, vou montar um circuitinho bem simples, uma fonte. Vamos pegar aqui essa fonte, vamos colocar aqui uma fonte fase neutra RMS. Vai ser de 127 volts, 60 Hz. Deixa aí o tempo ligado, fonte de tensão, simples, neutro, ligado. Tá. Eu vou colocar uma carga, um resistor qualquer. Vamos pegar aqui um resistor de 150 ohms. Por enquanto deixa só esse resistor aí. Vamos aterrar ele aqui. Botão direito na bolinha ali, a gente aterra, né? E eu vou colocar uma Models aqui provavelmente no meio. E como eu vou pegar a Models para medir tensão e corrente que está indo para essa carga, o que eu vou fazer? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Eu vou pegar aqui, ó, quando eu uso o Models, eu venho aqui em chave, eu pego uma chave de medição, tá? É uma chave que basicamente eu coloco ela num ponto, ela não tem configuração nenhuma, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela não tem configuração nenhuma, mas eu consigo tirar sinal de tensão e corrente dela. Aquela questão do acoplamento, tá vendo? Ela não tem configuração de nada, tá? Vamos salvar essa simulação. Vou salvar aqui na parte de download. Vou chamar aqui de Lab. Lab 4. Eu vou definir agora aqui no F3 o tempo de simulação de 1 segundo. E aqui o passo de integração, que é o nosso delta, está 1 expoente a menos 6, né? Então se eu pegar aí o período de 60 Hz,
né, a frequência de 60 Hz, eu tenho um período de quanto? 1 sobre 60, eu tenho um período de 16 milissegundos, certo? Se eu pegar 16 milissegundos e dividir pelo par de integração, 1 expoente a menos 6, eu tenho 16.666 pontos. Então, para criar uma senoide de um ciclo, o ATP faz 16.666,66 integrações, contas, né? Ele fica processando essas contas e cada vez que ele faz uma continha dessa, ele anota um valor e aí depois isso é gerado os gráficos, ok? Então por isso que às vezes pesa aí o ATP, quando você vai aumentando muito o circuito, vai ficando grande o circuito, ele precisa fazer tudo isso de conta para todos os pontos. E aí você muda para vezes 10 a menos 5 e isso vai aliviando um pouco, só que perde um pouquinho também a precisão aí dos cálculos matemáticos, tá? Então, tá ali o passo de integração e o tempo de simulação. Bom, a chavinha ela é simples, ela não tem nada, tá vendo? Que não tem nenhuma configuração. Você pode solicitar aqui para ela medir tensão e corrente, mas eu geralmente não gosto de pegar a medição em corrente aqui, tá? Eu prefiro colocar aqui um probe de tensão e um probe de corrente. Então, vamos tentar aqui pegar a tensão em um ponto e a corrente em outro ponto. Aí você pergunta, professor, por que o senhor não gosta? Porque eu já tive problema com esses itens, né? Dependendo do equipamento que você pegar, medição interna, você não está pegando a corrente da linha do transformador mesmo, tem a versão 4 da TP, ele pega a corrente de magnetização e não a corrente do circuito. Então, aí depois que eu comecei a ter esses problemas, eu parei de usar essas medições de interna do próprio bloquinho, tá? Não aconselho. Então, eu gosto de usar os probes, que já são próprios para medir tensão e medir corrente. Bom, o circuito todo configurado, né? A gente já configurou já o tempo de simulação, configuramos aí o passo. Então vamos rodar a simulação no F2. Vamos abrir aqui o plot. Então eu tenho aqui a tensão, que foi medida pelo plot, praticamente aí 180 volts de pico. Vamos pegar aqui uma medição para a gente ver. 179,6. E eu tenho uma corrente de uma amplitude ali praticamente de 1,2 ampere de pico, tá? E aí com esse circuito aqui a gente vai começar então a montar a nossa módulos para poder fazer as medições aqui. Só que antes disso, vamos entender um pouquinho o que é a nossa módulos. Onde que eu pego a módulos? Só clicar com o botão direito, eu tenho aqui então a opção de módulos, tem uma módulo default aqui, que eu posso estar usando, ou eu posso importar um arquivo .mod ou .sup, porque eu posso criar módulos no bloco de notas, tá? Um arquivo com bloco de notas, com a extensão .mod, não tem problema. Na versão 4 da TP eu sempre fazia assim, não tinha essa opção aqui, era só para buscar mesmo arquivo. Agora na versão nova já mudou, né? Tem um modelinho pronto aqui. Então, abri aqui o modelo pronto do ATP. Eu vou simplesmente mexer um pouquinho nesse bloquinho para vocês entenderem como que eu configuro algumas coisas antes de a gente começar a fazer a nossa módulos, tá? Dou 2 cliques para abrir. O que eu tenho aqui da minha módulos? Eu tenho 4 terminais. Vocês estão vendo aqui? Então, esses 4 terminais são definidos como um nó. Eu tenho um nó, então, de corrente I1 e 2, e eu tenho um nó O1, O2. Então, deve ser entrada e deve ser saída. Vamos identificar esses nós aqui. Então, botão direito aqui na bolinha, esse é o nó I1, é o nó de tensão, entrada de tensão. Eu tenho um nó I2, que para ele é uma entrada de tensão também, tá? Eu tenho um nó aqui O1, que é uma saída, definido como saída, O2, definido como saída também. Abrindo o bloquinho novamente, eu tenho o data. O que é o data? É tudo aquilo que você vai colocar na programação que você quer editar, coisas que você precisa ficar mudando, tipo a resistência do enrolamento, a tensão do primário, tensão do secundário, estou dando exemplo lá do transformador, tá? Então, aquilo que você precisa estar editando valores, você coloca no data, porque aí você facilita. Quando der 2 cliques no ícone do meu elemento novo criado, eu vou lá e altero essa informação
de quando eu mudo de um circuito para outro. Aqui embaixo eu tenho algumas informações. Eu posso editar a minha models, né? Essa aqui é a minha models. Então isso aqui é minha programação aqui desse circuito. Ele simplesmente pegou aí os valores de entrada e fez o que? A saída vai ser igual à entrada 1 menos a entrada 2 vezes o tempo. E ele fez a saída 2 vai ser igual ao seno da saída 1. Simplesmente ele só fez isso, esse exemplo só faz isso. Aqui que a gente vai editar, tá? Essa model. Já já eu explico aqui a estrutura, aguenta um pouquinho aí. Aqui embaixo, vamos para aqui, para a direita. No record, eu tenho o que eu posso plotar. Então ele vai buscar dentro do meu arquivo, que foi editado, as variáveis que tem gráfico. E aí eu posso selecionar qual que eu quero plotar. E aí quando você rodar ela, você vai aqui no plot XY, você vai ter essas informações lá no M, né? Da Models, o O1 e o O2, e você consegue gerar os gráficos dessas medições. Eu posso tanto colocar os plots por aqui, quanto dentro do medidor aqui embaixo. No final aqui eu posso colocar aqui a função record e inserir quais as variáveis que tem aqui que eu posso plotar. Também é um jeito. A versão nova do ATP facilitou colocando isso aqui para fora. Bom, e como que eu posso editar o bloco? Porque aqui está um bloco meio estranho, quadrado e tal. Então você vem aqui no editar definições. Bom, aqui aparecem duas abas, o data e o nó. O data é aquilo que eu falei para vocês lá, que é a tensão primária, tensão secundária, são aquelas variáveis quando você dá dois cliques no ícone do arquivo .mod e você vê esses dados, você pode estar editando. Então ele tem que casar com os nomes que você colocou dentro da programação. Aqui em default você pode definir valores fixos, né? Então toda vez que eu abrir esse cara, ele vai abrir com esses valores. A gente vai usar isso na nossa programação de hoje, vocês vão entender aí que a gente vai definir aqui a frequência como um data e a gente vai definir 60 Hz como valor fixo. Eu posso definir valores máximos e mínimos, caso eu precise aqui, tipo assim, aqui vai variar de 50 a 60, que são as frequências que esse medidor meu pode trabalhar. Então eu posso definir valores máximos, valores mínimos. Eu posso definir o número de dígitos que a pessoa pode digitar. Então tipo assim, não pode passar de 2 casas, né, de 2 dígitos. Eu posso estar alterando aqui. No nó é a mesma coisa, esses nós, né, o nome que foi dado na programação tem que coincidir com o nome dos nós aqui. O kind aqui, que é o tipo, o 0 é saída, o 2 é tensão e o 1 é corrente. Como que eu sei disso? Se eu vier aqui no help e eu baixar aqui, vou achar o kind, eu vou ver aqui, o kind tipo 0 é nó de saída, o tipo 1 é um nó de entrada, né, de corrente, o tipo 2 é um nó de entrada de tensão, o tipo 3 ele vai checar o status de uma chave, e aí tem o tipo 4, 5, 6 e 7, depois vocês olham aí com calma. Tá? Não vou precisar usar mais que o 0, 1 e 2 aqui no nosso curso. Além de definir aqui o tipo, você pode falar se ele é monofásico ou trifásico, e aqui você define onde estão essas bolinhas, porque o desenho não necessariamente encaixa em cima das bolinhas, você que define o desenho e você que define o ponto das bolinhas. Olha que o meu bloquinho, ele tem a opção de 12 pontos de conexão, então eu posso ter aí, juntando entradas e saídas de dados, eu posso ter 12 pontos, e aí eu posso escolher aonde eu quero colocar isso. Tá? Ou você define aqui as posições no eixo X e Y, ou você simplesmente seleciona um e aperta Alt F1 para a posição 1, F2 para a posição 2, e ele já coloca para você o ponto onde você precisa. Tá? Aqui eu posso aumentar e diminuir o número de nó, olha lá, está aumentando. E eu posso aumentar e diminuir o número de data, que é aqui, ó lá, mais uma data, 3 data, 4, 5, assim por diante. Então você pode estar inserindo isso aqui. Você pode editar aí o ícone, né? Então tem aqui o ícone. Quem manja aí da questão vetorial aí, trabalhar com imagem, fica à vontade. Eu prefiro trabalhar na função bitmap aqui, que é o mais fácil, que é o mais antigo. Então eu consigo vir agora aqui na imagem. Simplesmente eu posso desenhar o que eu quiser aqui, ou apagar, tá? Definir aqui minha conexão com o nó. E aí eu tenho algumas ferramentas aqui, tipo linha, aquela uma que tem o meu baldinho aqui que pinta tudo. Tem o lápis, né? Pen. Aí o botão direito é o branco, o botão esquerdo é o preto, mas eu posso estar trocando aqui, ó, as cores conforme eu clico no mouse. Tá? Então se eu clicar o branco aqui e sair pintando aqui, ele vai tirando todo
o meu desenho aqui, eu posso refazer um desenho pintando aí pixel a pixel. Aí fica aí a criatividade de cada um de vocês em estar criando os desenhos. Então, se eu sair daqui e salvar, ele vai perder aquele quadrado assim que a gente sair, tá? Bom, esse ícone aqui representa o nosso help, onde você pode escrever aí uma ajuda para quem quer, para quem vai usar, né, o seu circuito e quer saber como que preenche. No caso aqui ele simplesmente copiou a programação para a pessoa ter acesso à programação. E esse aqui, o último, você pode estar inserindo imagens, né? Você pode buscar uma imagem já pronta aí de um circuito, simplesmente colocar aqui e ligar os pontos de conexão nela, né? Buscar um desenho aí de um transformador ou de qualquer outro componente eletrônico que você tiver. Você importa essa imagem para cá e aí você põe os pontos em cima dela, tá? Mexe aí nos tamanhos e é a mesma coisa, só que em vez de você desenhar por ponto a ponto aqui, você importa ali a imagem. Basicamente a edição da Models é isso, lá, tá vendo que eu apaguei lá, né? Agora o ícone ficou aqui meio que apagado. Então vamos vir aqui fazer um quadrado só para vocês verem. Vamos pegar aqui a opção de retângulo e vamos fazer um quadrado aqui. Vamos salvar. Ok, ok, tá lá. Então basicamente é isso que você edita a sua Models, tá bom? Vamos começar agora a fazer então a nossa Models e entender como funciona ali cada variável internamente. Só que antes, faltou explicar o código, né? Faltou o principal aqui. Tá esquecendo, professor. Bom, a Models ela tem uma estrutura padronizada, por isso que ela já trouxe um modelo aqui. Então eu preciso seguir mais ou menos essa estrutura. Como assim, professor? Eu tenho que iniciar com um model e fechar com end model. Então a model ela vai iniciar com um model e fechar com end model, assim como acontece com o exec e o end exec, o init e o end init, tá? Então para quem mexe com programação aí, sabe que às vezes eu preciso abrir uma variável e fechar ela, né? Uma estrutura. Aqui na model eu preciso definir o nome dela. Então aqui vai o nome do arquivo e quando você for simular, você não pode esquecer de definir aqui o mesmo nome, senão ele não vai buscar a variável certa, tá? Então o nome que tiver aqui dentro da Models tem que estar aqui também na parte de plot, tá? Eu posso usar a função aqui dentro da Models, comentários. Eu posso dar dois tracinhos e eu posso fazer comentários, tá? Ou eu posso escrever um comentário maior, que além dos dois tracinhos, né? O 2 menos, eu posso comentar linhas, eu posso comentar uma variável que eu não preciso usar e assim por diante. Ou eu posso fazer um comentário maior, aí eu preciso entrar com um comando, né? Que é o comment. E aí eu preciso fechar esse comando que é o end comment. Então tudo que eu colocar aqui dentro desses dois variáveis, né, é comentário. Então tudo que eu escrevi aqui, vamos fazer aqui um teste. Lab04, tá aí, é um comentário. Opa! Às vezes você quer escrever o que é essa Models, né? O que você está fazendo aqui dentro. Então você usa aí sempre os comentários para definir o que é as variáveis e assim por diante. Bom, então os data é aquilo que eu falei para vocês, é tudo aquilo que vai lá para fora do bloquinho que eu vou entrar com variável, né? Então tipo frequência, tensão, resistência. E aí você define tudo aqui, o que são os seus datas. Aqui ele colocou data 1, data 2 de forma genérica. Mas você pode definir esses datas e colocar um comentário aqui descrevendo, né, o que é o D1, o que é o D2. Você pode colocar lá no help também. E a pessoa vai poder preencher o data de forma adequada. Aí a gente tem o input. O que é o input? O input são as variáveis de entrada, são os nós, né? Lá a gente viu que tinha dois nós. O nó I1 e o nó I2, de entrada 1 e entrada 2, mas a gente viu lá que era nó de tensão. Então, sei lá, é uma tensão de um ponto. Então, você pode definir aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, eu posso definir aqui no data o valor default dele, tá? Se eu quiser definir o valor default, eu entro dessa forma. Então, o D2 vai ter um valor default 60.
mas eu posso colocar também esse valor default lá no bloquinho, que eu acho até mais fácil do que colocar aqui dentro da modos. Eu posso trabalhar então com as variáveis colocando, separando por vírgula, igual estava, né, antes, ou por linha, independente, tá? Ele vai entender das duas formas. Vocês viram aí que eu transformei de D1, D2 para D1 em cima, D2 embaixo, não tem problema. O ATP ele reconhece tranquilamente essas variáveis. Então aqui na input são as entradas, eu preciso definir quem que é, se eu quiser ou não, deixa assim. No output é as variáveis de saída, então eu vou falar aí quem é as variáveis de saída, ou simplesmente eu deixo assim, tá? Vocês vão ver aí na hora de a gente fazer nosso medidor. Nosso medidor na verdade não vai ter saída, né? Vai ter só o valor de tensão e de corrente de entrada. Nós não vamos usar a saída, mas você poderia usar aí um sinal trabalhado. Podemos até deixar às vezes o sinal de saída aí fazendo V vezes I, para vocês verem aí o que sai de sinal. O var, o que seria o var? É uma declaração de todas as variáveis que você usa na Modules, exceto aquelas que você já declara lá no input, que são as entradas, no data, que são aquelas que você vai preencher, e nas constantes, que são que a gente não está colocado aqui, mas ela vai entrar antes daqui do nosso var. Aqui no nosso exemplo não veio, mas tem a opção aqui de você colocar umas constantes. O que seria a constante? Tipo lá, você fala assim, eu quero uma constante tal, e ela vai ser com um valor igual a 0,05. Então essa constante eu vou estar usando ela dentro das minhas contas. Então você pode definir essas constantes aqui. As constantes também não precisam entrar então dentro das variáveis que você declara. Então tudo que você criar de variável nova, você precisa renomear elas, você precisa inserir elas aqui dentro do var. Tá? Então tipo assim, a saída é um output, ela é uma variável que foi criada dentro. Porque o que entra para mim? Entrou em 1 e entrou em 2. Mas o 01 e o O1, né, ou O2, que foi criado internamente, precisa ser declarado dentro do var. Outra coisa que eu preciso definir é a inicialização. Tipo, o O1 ele foi criado, certo? Lá nas contas eu vou usar ele. Mas qual é o valor inicial para ele? Se eu deixar em branco, o ATP pode dar erro, ou ele pode pegar um valor aleatório. Tá? E aí dá um gráfico lá gigantesco, lá de um 9999, sendo que você não definiu isso. Então você pode definir para ele começar com um valor já conhecido, ou você pode definir para ele começar com 0, você que define. Aqui ele falou que o O1 começou com 0 e o O2 começou com 1. Vou dar um exemplo, quando a gente montar um medidor de RMS, ele não mede o primeiro ciclo, porque o primeiro ciclo ainda ele está lendo os dados. Então o primeiro ciclo sempre fica 0 de valor. Então se você conhece o valor, você já pode colocar aí para ele já iniciar com aquele valor, para o seu gráfico não ficar com aquele buraco lá, tá? Isso aí é só uma estratégia que a gente usa. Isso poderia até entrar no data, lá para você entrar com o valor inicial e você depois referenciar ele aqui embaixo. O init que você inicializa, você tem que fechar, tá? E aí você tem o exec, onde você executa todas as suas contas. Aí você encerra o exec e encerra a modules também. E aí aqui embaixo, quando você encerra modules, você poderia colocar o record, que é o que plota. Mas vocês viram ali que... Vocês viram lá fora que já tem essa função lá, então não precisa. Aí como é que você entraria aqui? Você entraria com o nome da modules, então você teria que entrar aqui com o seu default, aqui embaixo. Vamos pegar aqui, vou copiar. E aí você colocaria o ponto O1. Aí você vai falar o seguinte, ele vai buscar o gráfico O1 na conta. E esse S quer dizer que ele vai plotar lá no meu plot com o nome O1 ou B1. Esse nome é o que vai aparecer lá no plot. E esse nome é o que ele vai buscar de informações gráficas dentro da minha modules. Tá? Então você pode fazer isso também lá no arquivo externo. Quer ver? Ó? Eu não vou salvar esse arquivo. Aqui no record, quando eu mandar o O para cá, eu posso trocar o nome dele aqui, ó, tá? Para B é a mesma coisa. E esse aqui é o que aparece no plot e esse é o que ele vai buscar de informação lá no cartão, lá nas contas do ATP. Certo? Então agora vamos começar a montar aí o nosso
nosso arquivo models e vamos começar medindo tensão RMS e com certeza eu vou deixar para vocês aí fazer a corrente RMS desse sinal. Bom, para iniciar nossa models, você pode começar criando um bloco de notas, né, com o nome da models.mod, ou você vem aqui e aí depois você busca esse arquivo por aqui, tá? Então eu vim aqui, ó, vou buscar um arquivo .sup. Vamos ver o que ele tem aqui no .mod, ele não tem nada dentro do .mod. Vamos buscar ele em algum lugar aqui, aguenta aí. Aqui, dentro da pasta ATP, do ATP4, eu achei aqui alguns arquivos .mod, que eu não sei nem o que é, foi criado aqui, mas se eu abrir o arquivo .mod, ele já vai criar meu bloquinho aqui, ó. Tá? E aí você já pode estar editando aí o arquivo. Bom, vamos lá criar o nosso então a partir do que já existe. Vou deletar esse aqui. Vamos pegar aqui o modelo default para vocês verem como que faz a partir desse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo e vou mudar o nome dele para RMS, tá? Então o meu vai ser um medidor RMS. Dentro do meu data, vamos começar aqui no cartão, depois devagarzinho vai mexendo lá para baixo. Posso colocar um comentário aqui, então vamos fazer aqui, ó, medidor RMS, ou medidor de energia, de tensão, corrente, o que vocês quiserem. No data, aquilo que eu vou colocar para fora, eu vou chamar aqui de frec, de frequência, tá? E a gente vai ter que inserir, então, dentro do data, a frequência. Então, eu posso vir aqui para um comentário, frequência, não vou colocar acento não, às vezes eu coloco, às vezes não, então vocês não ligam com isso. Frequência do sistema ou frequência, eu preciso definir a frequência para poder ele fazer as contas certas, né? Que o valor RMS depende da frequência, então pode-se colocar aqui uma observação como frequência do sistema. No input, vou separando aqui por espaço para não ficar confuso para vocês. No input, eu vou colocar aqui uma tensão V e uma corrente I. Vou colocar dessa forma, para poder ficar diferente do de cima. Mas eu poderia colocar o V numa linha, o I na outra. Por quê? Eu vou ler a tensão e a corrente daquele circuito. Com a tensão e corrente eu consigo calcular depois potência, né? Fator de potência, assim por diante. Então hoje eu vou fazer entrar tensão e corrente, mas eu vou fazer só a tensão RMS e depois vocês fazem aí como atividade a corrente RMS. E na próxima aula eu já continuo já com a corrente RMS já pronta, tá? Feito aqui a entrada, output. Eu não tenho saída porque eu não vou gerar nada, né? Não vou fazer um tipo de carga, um tipo de circuito, um tipo de chaveamento eletrônico. Então, como eu não vou fazer, eu não vou querer sair com dados, os gráficos já vão ficar internos na Models e o ATP ele gera esses gráficos para mim. Então, simplesmente eu vou comentar, porque como eu não vou usar, eu tenho que comentar, tá? Senão vai dar erro na simulação de vocês aí. Dentro do var, eu ainda não sei o que eu vou fazer ainda de variável, vamos ver aqui. Na inicialização também vou deixar em branco. Vou deixar um espaço aqui. Vou dar um espaço para o exec, para vocês entenderem. E a gente vai apagar isso aqui também. E vou deixar um espaço aqui. Eu sempre gosto de partir pelo exec e do exec eu vou criando as outras variáveis, tá? Se eu vou entrar com sinal de tensão e corrente, eu posso jogar esse dado numa variável para me implotar um gráfico. Certo? Então eu posso falar para ele assim, quem vai ser o meu V? O V pode ser, eu vou chamar ele aqui embaixo de V1, para poder ficar diferente de V. E ele vai ser, sei lá, vamos pegar ele aqui, eu tenho que usar ponto igual, tá? Quando eu vou fazer uma equação. E vou falar assim, ó, o V1 pode ser o próprio V, ou eu posso falar assim, ó, é o V dividido por raiz de 2. Né? Então, aquilo que a gente fez na aula passada, dividindo lá multiplicando por 0,7 alguma coisa, então eu vou falar aqui, ó, é o V dividido por raiz de 2. O que é raiz aqui no inglês? É o SQRT, né? Dividido por 2. E quem que é o meu I? Vou falar que o meu I vou chamar de I1, para não ficar o mesmo nome, e vou falar que é a mesma coisa. Vou falar que é o meu I de entrada, tá? Esse V aqui é o V de entrada aqui. E o meu I aqui é o I de entrada. Então, eu vou pegar aquele I de entrada,
vou dividir ele por raiz de 2, e esse dado vai ser salvo aonde? Vai ser salvo dentro do meu I1. Bom, se eu coloquei aqui, então, duas variáveis novas, eu tenho que colocar lá no var quem é. Então, eu simplesmente coloco V1 e I1. Eu posso escrever um comentário. Quem é o V1? Então, eu posso colocar um comentário aqui e falar quem que é, né? Ou simplesmente eu não coloco nada. Aí define de vocês quem é. Então, eu vou tentar achar meu valor eficaz aqui, meu valor RMS, mas na realidade não é o RMS, né? Ele vai pegar o valor instantâneo e tirar o raiz de 2. Mas deixa assim, só para vocês entenderem que eu posso estar pondo um comentário aqui para vocês não esquecerem o que é. Eu preciso inicializar o V1 e o I1. Não vamos inicializar não, vou deixar assim e vamos ver o que acontece. Então, já que eu editei aqui todo o meu bloquinho, né, todo o meu cartão, eu preciso editar o bloco lá agora. Então, eu vou sair, eu vou salvar, como que eu chamei aqui? Chamei de RMS. Então, eu vou salvar. Eu vou chamar, ele está salvando ele na pasta mod, né, tp3 mod. Eu vou chamar ele de arquivo.mod. Eu vou salvar com o mesmo nome, RMS. Salvo. Aí ele busca no arquivo, ele fala, ó, o seu arquivo ele tem duas entradas, ele não tem nenhuma saída, ele tem um data. Confere? Confere. Aí ele já criou um bloquinho para mim, ó, tem um data, que é a frequência, e eu já vou colocar aqui que o valor de default dele é 60 Hz. Tá? Não vou definir valores mínimos, nem máximos, nem número de dígito. O nó, ele identificou o nó V e o nó I. A gente viu que tensão é tipo 2 e corrente é tipo 1. Certo? Vamos conferir no help. Tensão é tipo 2 e corrente é tipo 1. Tá aqui. Então, o kind está aí. Posições que eu vou colocar. Eu vou mudar aqui meu desenho para bitmap, porque eu gosto de trabalhar nos pixels. Esse nó aqui eu vou jogar ele no 1. Então, eu vou colocar aqui Alt F1. Vamos ver se foi. Alt F1. E o de baixo eu vou colocar no pino 3. Então, eu vou chamar aqui de Alt F3. E aí, eu vou vir aqui no meu bloco. Agora, eu vou apagar isso aqui. Tudo. Vamos pegar aqui meu pincel. Opa, preto não. Botão direito. Vou tentar apagar isso aqui tudo. Vou acelerar o vídeo para vocês. Pronto, tudo apagado. Eu sei que eu vou ter um nó aqui, que eu defini ali como pino 1, tá? E eu vou ter um nó, uma bolinha, né, ligado nesse ponto. Então eu faço os desenhos. E aí eu posso estar fazendo aqui agora um retângulo. Vou pegar um retângulo aqui. Vamos fazer um retângulo pequeno. Poderia ser grande. Depende, vocês que definem aí. E aí vamos ver como que vai ficar. Vou dar um salvar. Não vou mexer no help ainda, o help está pegando aí aquele dado antigo ainda, não vou mexer nele, posso simplesmente querer apagar ou não, tá? Vocês fiquem à vontade, então não vou mexer. E aí vamos dar um ok aqui agora, vou dar um ok, só que, opa, ó meu plot aqui, ó, tá como o quê? Tá como default, na realidade ele é um quê? Um RMS, ok? Pronto, mudou meu bloquinho, o que eu acabei de fazer. Se eu der 2 cliques aqui, eu entro nele, frequência 60 Hz. Se eu vier no editar, tá lá tudo que eu alterei. E se eu vier aqui no plot, eu já consigo plotar a tensão, eu já consigo plotar a corrente. Opa, o que aconteceu aqui? Tensão e a corrente. Ok? Vou dar ok. Agora eu preciso ligar isso aqui no meu circuito. Então, eu tenho aqui, ó, um nó de tensão, entrada de tensão. Eu tenho aqui um nó de corrente, entrada de corrente, tá vendo? Tudo que eu coloquei lá no kind, no tipo, vou fazer uma ligação só aqui, ó. Ele simplesmente vai pegar aí os dois dados. Vamos testar? Vamos salvar primeiro, né? Simulação. E vamos rodar para ver o que acontece, ver se não tem nenhum erro no nosso arquivo. Rodando, então não tem nenhum erro. Se tiver o erro, a gente já vai descobrir o que é.
ou provocar algum erro aqui, ou esperar acontecer algum erro aqui, a gente analisa esses erros também. Então vamos abrir aqui o nosso plot. E eu tenho aqui agora o V, que é o que? Na realidade ele é um V instantâneo dividido por raiz de 2, né? Vamos pegar o V original aqui, ó. Olha lá a diferença entre eles, ó. Vamos pegar aqui uma forma de onda. Vamos pegar aqui para medir. Eu tenho 180 em um, 179 e 126 no outro, porque dividiu aí por raiz de 2, tá? Simplesmente, então, eu fiz a continha. Eu peguei os dados de entrada, tensão e corrente, joguei para dentro do ATP, dentro da Models, e lá dentro agora eu começo a brincar com as contas. Fácil, fácil. Eu começo a falar para ele, faz isso, faz aquilo. Então, antes era 1.2, agora já com 0.8, praticamente. Então, tá aí. Vou fechar aqui meu plot. Vamos abrir aqui o nosso arquivo da Models e vamos editar aqui o cartão. Bom, peguei então o sinal de tensão e de corrente e fiz aqui uma continha. Vamos fazer aqui uma outra continha fácil? Vou chamar aqui de VI. Quem é VI? Vamos só brincar aqui um pouquinho. Quem é VI? É o V vezes o I. Opa, I. Seria o quê? Potência instantânea, né? V vezes I. Então, vou criar a variável VI aqui, porque ela não existe. Se eu não criar, vai dar erro de simulação. E eu vou falar para ele aqui no comentário, se eu quiser, que é o V vezes o I. Então, eu posso salvar ou simplesmente apertar Done. Mas algumas vezes ele salva, algumas vezes não. Já vi gente perder toda a simulação por não ter salvo, tá? Então fique aí à vontade para fazer os testes. Eu gosto de salvar toda vez, mesmo que dá trabalho. Ou você deixa o arquivo Models aberto no bloco de notas e você vai editando ele lá no bloco de notas, salvando. E aí você dá salvar aqui para ele poder pegar a última versão e roda, também dá certo, tá? A versão antiga do ATP a gente trabalhava com bloco de notas aberto e não por aqui. Então eu fiz V vezes I, agora eu venho aqui no Record e falo, ó, eu quero plotar o V vezes I. Então, eu vou colocar aqui o OK e vamos rodar novamente. Já que eu alterei o circuito, tem que rodar de novo. Simulação rodou, vamos abrir o plot. E aí, agora vamos ver como que ficou o V vezes I. O V vezes I está aí, só positivo, né? Porque é uma carga resistiva. Eu tenho uma potência aí em watts instantânea, com o valor de pico aqui, o valor máximo de quanto? De 214, 215 watts aí, tá? É só para vocês terem uma noção do que eu posso fazer com a Models. Vamos abrir a Models aqui agora e eu vou começar a mexer então na minha continha aqui do RMS. Bom, mas para mim calcular a tensão RMS, o que eu preciso saber? A equação, né? Então vamos pegar aqui na internet aqui uma equação. Tensão RMS vai ser o quê? A raiz quadrada da integral, né, de V ao quadrado dt em relação ao período, né? Então vou fazer o cálculo aí por período. Então, eu preciso criar essa equação agora lá dentro do minha Models. Mas eu não tenho a tensão ao quadrado. Então, eu vou criar primeiro aqui a tensão ao quadrado, depois fazer aí a raiz quadrada da integral disso. Então, primeiro vamos fazer aqui o V ao quadrado, depois fazer a integral disso, e depois a gente fecha com a raiz quadrada aí dentro do período, tá? Então, a gente começa por onde agora? Vamos começar a fazer, então, o V ao quadrado. Quem é o V ao quadrado? Vamos chamar aqui de V2. Pode usar o nome que vocês quiserem aí, tá? Eu não tenho muita inspiração para nome, não. Quem é meu V2? É meu V vezes V. É o V ao quadrado, só isso. V vezes V, tá? Aí a gente precisa definir lá em cima, na variável, que a gente criou uma variável nova chamada V2, que é V vezes V. V vezes V. Ou vocês escrevem aí, tensão ao quadrado. Bom, fiz o V vezes V, agora eu preciso fazer a integral disso. Pelo que a gente viu na equação lá. Como que eu faço a integral disso? Então, eu vou chamar agora uma nova variável. Integral de V2. O professor, isso é bom nos nomes, né, de variável. 2 ponto igual. Como que eu faço a integral no ATP? Integral. Só isso, professor? Só. Integral de quem? De V2. Então, eu vou pegar o V2, fazer V vezes V ao quadrado, e criar uma variável chamada integral de V2, e eu vou fazer a integral de V2. Então, eu preciso agora criar essa variável também lá, né? Integral de V2.
integral de V2. Só isso. Será que vai rodar isso aqui, pessoal? Vamos tentar para ver? Não sei, hein? Eu acho que vai dar erro. Vamos ver? Fechar, salvar. Vou fazer de propósito aqui para ver se vai dar erro. RMS, salvar, substituir sim. Sim. Dá ok para tudo aqui, porque não mudou nada. Ok. Vamos rodar para ver? Ixi, não tá com cara legal não, hein? Vamos apertar F5 para ver o que aconteceu de erro. Vamos baixar até a mensagem de erro. Bom, ele está falando aqui, ó, que eu não defini o valor inicial da integral. Ó, aqui a mensagem de erro. E se ele não sabe para onde ele começa, como é que ele vai fazer a integral? Então, eu preciso definir dentro da minha models qual que é a minha inicialização da minha integral. Então, eu vou falar para ele o seguinte, a minha integral de V2, ela vai iniciar em 0. Será que agora vai? Vamos fazer um teste? Salvar. Essa questão de você salvar toda hora, né? Eu vou apertar Done. Ok. Vamos rodar no F2. Rodou. Só que eu não defini para rodar gráfico, né? Eu não pedi para criar o gráfico, então vamos cancelar e voltar aqui. A integral. Vamos fazer aqui, plotar o V2, que é o V vezes V, e integrar e plotar também a integral. O legal de você ir plotando esses gráficos é para você ver se está certo, tá? Então, você vai montando a sua equação e vai plotando os gráficos, depois você remove esses gráficos que você não precisa. Mas é bom para você ver se o seu circuito está funcionando como você projetou. Rodou, eu vou abrir aqui o plot, dar um refresh. Agora eu vou pegar aqui e mandar plotar o V2, que é V vezes V. Tá lá, um valor até grande aqui, né? 32.000 e alguma coisa. E eu vou pegar a integral. Olha lá, ó. Ele foi integrando os valores. Só que para mim calcular o valor RMS, eu preciso pegar esse valor dentro de um período, né? E dividir pelo período. E aí sim eu tenho o valor RMS da tensão. Então vamos fechar aqui, vamos abrir aqui o nosso model de novo. E agora vamos criar o que? Nosso RMS. Só que para criar o RMS, eu preciso definir que seja para cada período. Então, eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que definir o período. Primeiro, né? Eu não defini período. Então, eu vou fazer isso aonde? Eu vou lá na variável e vou criar uma variável chamada período. Período. Bem sugestivo, né? E aqui no init, eu vou falar para ele o seguinte, o período, ele vai ser igual a quem? Para ficar já automático, quando você preencher o data, e não tem que ficar mudando o período aqui, você já põe em cima das equações, né? 1 dividido por frec, que é a frequência que eu preenchi. Então, se eu mudar a frequência para 50 Hz, ele já vai mudar aqui meu período. Então, meu frec aqui em cima de frequência está aqui embaixo. Então, eu já defini meu período. Então, agora aqui embaixo, eu vou criar uma seguinte regra. O que seria essa regra? If, quer dizer, se o meu T, tá? O T na Models e no ATP é tempo de simulação. Não posso usar essa variável T de modo algum, tá? Então, se mudar a cor, porque já existe essa variável dentro do ATP. Então, se o meu tempo de simulação for maior ou igual ao período, então, para quem gosta de programar aí, já está se identificando. Eu vou calcular, então se eu criei um então, eu vou criar um if, vou criar um endif aqui para não esquecer, hein? Para não dar erro. Porque senão pode dar erro. Criei um if e fecho o endif. Eu vou calcular então quem? O VRMS. Bom, se eu já criei o VRMS aqui em cima, eu tenho que criar ele na var. VRMS. E eu posso definir a inicialização dele também aqui, ó. O VRMS ele já vai iniciar com 127 volts. Ah, hein, pessoal? Se eu quiser colocar, eu posso. Eu vou fazer ele iniciar com 0. Professor, o senhor é empolgado demais. Tem que ser. Vamos lá, VRMS. O que é o VRMS? Vamos naquela equaçãozinha que a gente viu lá agora há pouco. Ele vai ser quem? Raiz quadrada, SQRT,
Aí eu vou abrir aqui, então, uns dois parênteses, depois qualquer coisa a gente fecha, não precisar. Da integral de V2, agora, porque se eu andei um ciclo para frente, qual que é a integral agora? É IV2, não é? A gente definiu aqui IV2 como integral, menos a integral passada acumulada. Opa, mas eu não acumulei a integral passada acumulada, né? Como que eu faço agora, então, para tirar o que ele leu de integral no período anterior? Eu preciso saber quanto que deu de integral num período. Então, faltou um negócio aqui. Faltou a gente criar um delay. O que é isso, professor? Vamos lá. O delay ele vai memorizar para mim uma certa variável. Então, eu vou criar aqui dentro do delay, eu vou criar os cells, quer dizer, ele vai pegar a célula aí IV2, tá? Ele vai pegar, então, a minha integral e ele vai pegar ela, vai memorizar ela dentro de um certo período. Quando? 1 sobre frec, ou período, né? Dividido aí pelo time step. Time step. O que é o time step? É aquele passo de integração que a gente colocou lá no começo da simulação, que é 1 expoente a menos 6. Tá? Então, se eu pegar 1 sobre frequência sobre o time step, eu vou achar quantos pontos? 16.666,66 e outras casinhas de pontos. Então, ele precisa memorizar para mim esses 16 mil de um ciclo da integral. Então, eu estou mandando ele memorizar esse valor para trás. Tá? Por isso que chama delay, para trás. Vai memorizar isso, só que mais um. Porque às vezes eu passo do primeiro e aí ele reconheceu que ele passou um ciclo e ele perde um ponto. Então eu tenho que colocar um mais um para ele pegar aí completinho, tá? Os pontos de um ciclo completo, tá bom? Se eu definir isso aqui agora, tem que fechar parênteses aqui, deixa eu ver, não precisa. Então eu vou fazer o seguinte agora, vou voltar no meu RMS. A minha tensão RMS vai ser igual a raiz quadrada da integral atual, porque já passou um período. Então, passou um período, qual que é a integral agora? A gente viu isso lá nos gráficos, né? Era uma rampa, foi subindo. Então, qual que é o valor que está agora? Menos qual foi o valor para trás de um ciclo. Então, eu vou fazer menos, aqui agora quem? O delay, abre o parênteses, de IV2, ó, da integral de V2, durante o período anterior. Período. Certo? Então, eu vou pegar a integral de agora, menos a integral do período anterior, que eu acabei de memorizar lá em cima. Então, se eu não mandei memorizar, ele vai esquecer o que eu tinha. Então, como ele já sabe quais são os períodos, de período em período, ele vai memorizando isso para mim. E aí, então, eu fecho aqui um parênteses. Deixa eu ver aqui, eu abri um parênteses, abri 1, abri 2, abri 3. Fechei 1, fechei 2. Aí, agora, então, que eu tenho a raiz quadrada da integral, né, daquele ponto. E eu tenho que dividir isso agora pelo quê? Dividir pelo período. Período, né? Vamos voltar à nossa equação aqui para ver se bate. Raiz quadrada da integral, né, daquele período, né, foi definido aqui de 0 a t, sobre o período. Bom, beleza. Então, aqui está a nossa equação. E aí, agora a gente fecha o parênteses. Vamos conferir? Abriu 1, abriu 2, abriu 3, fechou 1, fechou 2, fechou 3. Perfeito. Vamos ver se roda? Se a gente não esqueceu nada, se esqueceu vai dar erro. Salvar sim. RMS. Sim. Ok. 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 Quanto ok, professor? F2 para rodar. Rodou. Opa, para. Eu não mandei plotar o gráfico do RMS. Então, abre a Models e pega aqui o meu valor RMS e joga para dentro. Vamos plotar o período para ver? Ele é uma variável, né, constante. Vamos ver o que acontece. Ok. Agora eu rodo. Mas, professor, deu erro, hein? Ixi, o que será que foi?
Opa, F5. Aperta F5. Deu erro, professor. Foi até bom que deu esse erro. O nome que você joga no plot, ele não pode exceder 6 caracteres, tá? Não pode exceder 6 caracteres. Então, vamos vir aqui no meu Models. Eu vou aqui, eu falei isso na aula passada, se não me engano, tá? Vou vir aqui no Record. E aqui, ó, no período, ó, tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 casas. Eu vou deletar uma. Não posso deletar do lado de cá. Do lado de cá é o que ele vai buscar dentro do cartão. E do lado de cá é o que vai mostrar no plot, tá? Então, vou dar OK, vou dar OK. Agora sim eu aperto F2. Aí, agora rodou. Simulação feita, vamos abrir o plot. Olha que eu apaguei uma letra O no período, tá vendo? Então, aquele segunda variável é o que aparece aqui, tá? E ela não pode ter mais do que 6, porque existe um padrão aqui. Então, se eu pegar o período aqui, ó, ele tem um valor de 16,67 milissegundos aí, ó, tá lá. A continha feita. Então, ele também mostra valores ali constantes. Vamos ver a tensão RMS? Se deu certo? Olha lá, ó, 127 volts. Olha que bacana, professor. A gente criou um medidor RMS dentro da Models. Agora, o que eu quero que vocês façam? Que vocês criem o que a gente fez, né, para tensão. Vocês repliquem aí para a corrente. Tudo que eu fiz para tensão aqui dentro, vocês vão ter aí que fazer isso para a corrente. Olha como ficou bem simples o nosso projeto, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que é o delay, né, o que é o exec, eu não coloquei o history aqui, que é o que vai memorizar um passo anterior, mas a gente vai usar isso na próxima aula. Vão lá na apostila da Models, tá? Dá uma pesquisada lá certinho, verifica por quê. Ah, por que o senhor colocou menos 1 aqui? Dá uma olhada na apostila também, lá da Models, que vai ter tudo isso aí para vocês. É sempre importante você saber a equação que você está usando, né? Para poder fazer as contas certinho. Mas basicamente isso. Espero assim que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho do conhecimento, né, que eu tenho com ATP, com Models para vocês. E até o final do nosso curso aqui de ATP, esse medidor vai estar medindo a tensão, corrente, as potências, né, as 3 potências, vai medir fator de potência, o cosseno φ e o que vocês quiserem, tá? Vamos fazer para monofásico, depois a gente faz para trifásico e a gente encerra a parte de medidor. E isso aqui é o conhecimento que vocês precisam ter para entender como é feito no medidor digital, tá? Eu não estou montando essa aula porque o professor tem que fazer aula de simulação. Não, lá no medidor digital, internamente, ele tem essas contas para ser feita lá. Ele pega o sinal de tensão aqui, igual você está pegando, ele pega o sinal de corrente aqui, igual você está pegando, e aí ele tem que executar todas essas contas, fazer a integral desses dados para poder te dar lá na saída, ou no display do medidor, o valor que você está setado lá na escala que você escolheu, né? Então, a aula de ATP é para te dar aí o conhecimento em relação ao medidor digital, e nas nossas aulas lá da teoria e do laboratório vai te mostrar um pouquinho mais sobre os analógicos. Então aí você faz uma associação entre o digital e entre o analógico. Espero que vocês tenham entendido bastante aí sobre a Models. Me fala aí no fórum, coloca lá se vocês estão gostando das aulas, se vocês gostaram de trabalhar um pouquinho com Models e se vocês já enxergaram aí coisas, né, para que vocês possam estar fazendo dentro do ATP agora, já que vocês viram que dá para programar dentro do ATP. Me falam também aí se vocês já tinham visto, né, alguém já trabalhou com Models e qual a experiência que vocês tiveram com Models, ou se foi o primeiro contato aí que vocês estão tendo com a Models, tá? Forte abraço, então, até a próxima aula.